Olá, meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. É uma alegria nós podermos estar juntos nessa noite para podermos realizar este encontro virtual, a fim de podermos, dessa forma, podermos conversar com a participação da nossa querida Vivian. Estamos aguardando a sua chegada para que ela possa, junto conosco, participar. Olá, Oh, Vivian. olá, tudo bom? Que alegria! A alegria é minha de podermos estar juntos essa noite, né? Que bom. Virtualmente, não temos condições Sim, de estarmos fisicamente, não é? é verdade. Muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria podermos trocar as nossas experiências nessa noite. Agradeço muito o convite, pela oportunidade e por estarmos juntos, né, neste momento, dessa forma que é permitido, que é possível, mas é assim que vai ser ótimo. Que bom. Para nós começarmos as nossas reflexões, Vivian, eu gostaria de recordar de uma história mitológica. Uma história que nos contos de historiadores que se deu quando nasceu filho de Gaia, a terra, e Urano, o céu, Cronos. Cronos nasceu e a sua mãe, quando ele chegou na juventude, fez uma proposta para ele, que ele castrasse o próprio pai, para que eles não tivessem mais filhos, e ele pudesse dessa forma usurpar o trono de seu pai Urano para se tornar o rei dos céus. E realmente isso aconteceu. Cronos castrou seu pai e o pai Urano profetizou que quando ele assentasse no trono, os seus filhos, quando ele se casasse, iam também usurpar o trono dele. E ele se casou com Reia e teve com ela 6 filhos. E pôde devorar 5 dos seus filhos. Ele comeu os próprios filhos, que ele tinha medo que eles pudessem tomar o trono dele, traindo. Quando o rei engravidou do sexto, ela que já estava muito sofrida com seus filhos sendo mortos pelo próprio pai, ela ludibriou Cronos, dando a ele uma pedra enrolada no manto. Ele comeu essa pedra achando que era o próprio filho, e ela entregou o filho para que a avó Gaia pudesse cuidar. E esse menino recebeu o nome de Zeus. Quando Zeus se tornou homem, ele quis vir pedir ao pai o que lhe era de direito. E então ele deu uma poção envenenada para Cronos. Cronos vomitou todos os filhos que ele havia comido, trazendo de volta à vida. E estabeleceu-se uma grande guerra, quando Zeus venceu e tornou-se o rei do Olimpo, o grande Deus da inteligência, da sabedoria, e Cronos ficou sendo o senhor do tempo. O tempo, Vivian, é esse professor que vem nos ensinar, que de forma admirável vem contornar a nossa vida para que nós possamos verdadeiramente saber utilizá-lo. E foi por isso que nós te convidamos nessa noite, para que nós possamos trocar algumas ideias a respeito do tempo, a forma de aproveitá-lo, também os melhores direcionamentos que nós podemos dar para a nossa vida, para que na ampulheta da nossa vida nós possamos saber utilizar para que esse tempo que corre não nos engula, que às vezes o É. Cronos faz isso conosco, o tempo nos engole. E há um ditado popular, Vivian, que diz que o tempo é o melhor remédio. Você concorda com essa afirmativa, com essa sabedoria popular? Eu acho, Ellison, que realmente o tempo com a nossa ação, de alguma forma, ou a nossa falta de ação, dependendo da circunstância, né? Porque depende, é, cura tudo e produz tudo também. E aí eu digo com a nossa ação ou falta de ação, porque muitas vezes, né, a gente precisa ter uma postura proativa diante das situações,
E o tempo nos ajuda nesse nosso processo, né? Mas em outras vezes a gente tem que simplesmente acolher e não fazer nada, né? Então a nossa não ação também participa disso. E é interessante como todas essas histórias, né, como todas as mitologias, os conhecimentos milenares, nos trazem reflexões sobre o tempo. E eu gostei muito da chamadinha que você até colocou para nós, para o nosso encontro de ontem, né? Também citando uma passagem da Bíblia, né? Que eu acho fenomenal, né? Essa passagem de Eclesiastes que fala justamente disso, né? De todo o tempo, que tudo tem o seu tempo, né? E para tudo existe um tempo, para tudo existe um propósito debaixo do céu, enfim. Então, eu acredito que realmente o tempo, nós precisamos saber como lidar com as situações, né? E como aproveitar as situações da melhor maneira, utilizando o nosso tempo de uma forma inteligente, ou ativamente, ou sem atividade, né? Que também é preciso. Eu vejo, sabe, Vivi, que o tempo é uma questão de prioridade. É a Uhum, forma com que nós utilizamos essas horas que nos são oferecidas no dia, na semana, no mês, dando os melhores direcionamentos com disciplina, que é preciso ter é isso. disciplina, não é? Para que a gente possa utilizar bem o tempo. Eu tenho Sim, aprendido isso, porque sim. no corre-corre da vida, com os compromissos, às vezes com tantas tarefas, com tantas palestras, se nós não tivermos uma disciplina de horários, fica muito complicado, né? Você tem E é o que disciplina? você fala. Pois é, né? Eu tento ter, né? É o que você disse, né? Exatamente isso, assim. É a gente ter disciplina e saber como das nossas prioridades, né? O que é prioridade. Então eu procuro sim tentar ter o máximo de disciplina, porque senão a gente se perde. É isso que você falou, a gente se perde no turbilhão das coisas, né? E a gente acaba sendo arrastado quando a gente vê o dia acabou, o mês acabou, e aí o que a gente fez de fato, né? Então, ter essa disciplina, essa organização. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de anotar. Eu realmente preciso ter um bloquinho ali com as minhas anotações, as minhas Uma prioridades, do agenda? que eu vou fazer, uma agenda de papel, né? Eu gosto ainda da de papel, porque eu tenho essas, eu vou anotando, né? Realmente eu vou colocando ali o que eu preciso fazer, a ordem das coisas, vou criando uma estratégia para poder utilizar o meu tempo da melhor possível, né? Então eu acho que isso é fundamental. Até é interessante que a gente percebe assim, muitas pessoas falando desse cenário atual que a gente está vivendo. Ah, eu tenho tempo e não tenho tempo ao mesmo tempo. Parece que as coisas, né? Usando aí a Sim. palavra tempo 3 vezes, mas parece que as coisas vão nos tomando de uma determinada maneira e a gente é engolido da mesma forma, né? Isso é interessante, você não acha, Alessa? Que assim, mesmo a gente tendo, às vezes, parado muitas atividades, as pessoas estão perdidas também nesse momento, nessa condição, nessa realidade que se tornou assim tão diferente, né? O É um que você momento pensa de disso muita também? reflexão, né, Vivian? Porque nós sempre reclamávamos que não tinha tempo para nada. E agora, com esse Uhum, isolamento social dentro do lar, nós vamos percebendo que o nosso tempo ele pode ser utilizado de várias outras formas. Vamos dando valor a outras questões que antes uhum. nós não dávamos tanto valor assim. Vamos buscando preencher, ocupar o nosso dia para que não fique na ociosidade. E isso vai repletando o nosso dia. Quando chega o final dele, nós percebemos que fizemos muita coisa e tinha muita coisa ainda para ser feita, não É. é verdade? E gera esse movimento de ansiedade mesmo, né? Até, eu acho interessante isso, até essa questão da ociosidade, eu percebo que muita gente se cobra uma, uma posição de muita ação, de fazer muita coisa, né? Então isso gera uma ansiedade de produtividade muito grande. Então, eu preciso produzir. E aí, eu também fico refletindo muito, sabe, Wellerson, assim, sobre o que esse momento vem nos convidar.
Então, de alguma forma, às vezes eu tenho uma sensação de que a gente sofre muitas vezes porque a gente não está dentro de verdade, né? A gente, de certa maneira, o isolamento social nos, né, nos convidou a ficarmos reclusos, mas na verdade a nossa mente, a nossa alma, de certa forma, está lá fora. Então, porque estar fechado não quer dizer estar dentro, né? Então, isso sim gera ansiedade, porque e daí, se eu não estou conseguindo produzir também, como eu tenho visto, sei lá, minha colega produzir, porque minha colega diz que produz e está estudando e fazendo vários cursos e brincando com os filhos e cozinhando e aprendendo as receitas. Então, assim, será que é preciso? Ou será que também a gente não deveria acatar o não saber, o não fazer e refletir, né? Aproveitar este momento para para uma pausa construtiva, não é uma pausa de ineficiência ou de desperdício de tempo, mas uma pausa reflexiva, sabe? Uma Eu viagem para acho dentro que seria. é, eu acho, sim, um momento importante para isso. Enquanto tanta gente busca desesperadamente a questão da produtividade e se sente muito angustiado porque não está acha que não está produzindo tanto que produzia, isso gera uma angústia e uma ansiedade muito grande. E eu sinto que isso é muito por este movimento de estarmos dentro, mas na verdade estarmos lá fora e não conseguirmos estar com a gente mesmo. Quando está com a gente mesmo, é um grande processo, muito difícil de ser feito, né? Sim. Hoje, quando eu estava meditando sobre a nossa conversa, sobre o tempo, nós fomos procurar algumas referências, né, dentro da Uhum, doutrina espírita a respeito. E nós encontramos um pequenino grande livro chamado Conduta Espírita, uhum, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, um capítulo, que é o 38, que fala uhum, sobre o tempo. E é tão curioso que tem uma frase que ele fala justamente sobre isso que você está acabando de dizer, que ele diz uhum. assim: fazer muito nem sempre traduz fazer bem. A Exato. ansiedade que nos consome, Vivian. Nós Uhum, somos muito ansiosos em fazer muitas coisas e acabamos não realizando nada. Nós não focamos naquilo que nós isso. queremos fazer. Eu sei que existe a ansiedade positiva, que é aquela que Uhum. nós aguardamos com muito carinho. Hoje, por exemplo, eu fiquei ansioso o dia todo para o nosso Não é? encontro. Eu também, mas é uma ansiedade positiva. Essa espada é gostosa, né? Mas eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho, na sua área, né? Você que agora está na área da transpessoalidade, com a psicologia. Como que a ansiedade, do ponto de vista, né, psicológico, e essa ansiedade negativa, ela interfere no nosso comportamento e de uma forma tão negativa com o tempo, né? Porque a ansiedade vai trazendo essa ideia de que o tempo não passa ou que o tempo está Uhum. passando muito rápido e não aproveitamos as oportunidades, né? Na minha, né, na minha linha de estudo, que é a terapia sistêmica, né? Eu não sou psicóloga, mas eu sou terapeuta sistêmica, eu sou psicoterapeuta, e nessa linha da psicoterapia sistêmica, a gente lida muito com essa questão do indivíduo dentro dos seus círculos, de todos os seus sistemas, né? E neste cenário, eu acho que a gente consegue até avaliar também como essa ansiedade ela acaba se intensificando num quadro em que o sistema está todo reunido, né? De certa maneira, a gente tem uma reunião gostosa, importante, né, dos membros da família, uma aproximação muitas vezes maior, que muita gente não consegue ter, né? Então é um olhar diferente para as relações, mas ao mesmo tempo é também um momento de muito atrito, de muita redescoberta, né? De descoberta dos pares, dos próprios filhos. Então, existe essa questão sistêmica muito importante. E a questão da ansiedade, existe realmente, né, a ansiedade positiva, que é essa que nos move, que nos deixa otimistas e buscando, né, uma resolução que nos torna produtivos, né? Essa ansiedade positiva. Agora, a ansiedade que ela simplesmente luta
desenfreadamente e nos coloca num tempo que não existe, que é o tempo futuro, esta é uma ansiedade muito prejudicial, né? Porque quando a gente deixa de estar no único momento que realmente existe, o único tempo que nós temos é o tempo presente, a gente passa a sofrer de ansiedade por colocar as nossas expectativas todas no futuro. Então, ao invés da gente semear, né? A gente semeia agora. E tem que ter essa aliança com o tempo para esperar que as nossas plantações germinem. Então, a gente semeia e aguarda. Nós queremos já fazer a colheita, já, né, aproveitar daquilo, ou vender, ou utilizar, e aí vira um caos, né? Esta ansiedade é que é a destrutiva, que é aquela que nos tira do momento presente. Então, essa eu acho que é a grande ansiedade que nos torna doentes mesmo. Da mesma forma que a depressão, que nos coloca no outro tempo que também não existe, que é o passado. Então, também ficar num tempo que já foi, né? Ou pelas lembranças, ou pelas culpas, enfim, o que seja, também é outro processo que nos adoece, né? E nos causa muita angústia. Essa questão da ansiedade nos faz recordar Jesus, quando ele nos diz que a cada dia basta o seu mal. E nós, às Exatamente. vezes, ficamos apegados, né, ao futuro, esquecemos de viver o hoje, o agora. E André Luiz, curiosamente, também fala sobre isso na mensagem sobre o tempo, que ele diz assim, Vivian: fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. É O isso. passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Certa ocasião, fazendo uma pesquisa, nós descobrimos que o Instituto Americano fez um estudo a respeito da utilização do nosso tempo. E eles Uhum. descobriram, Vivian, que nós gastamos 75% do nosso dia vivendo o passado, Uhum. 20% vivendo do futuro e só 5% vivendo do presente, Sim. do agora, não é? E quanto é prejudicial nós ficarmos apegados ao passado, que ficamos remoendo mágoas, rancores, ou então também como é prejudicial ficar vendo o futuro de coisas que nós não sabemos se vamos vivenciar e perdendo a oportunidade do agora, né? Que é o presente que Deus nos dá. E que é o único tempo mesmo que nós temos, né? É o único momento que existe de verdade. E eu acho assim, para mim, a grande máxima de Jesus, uma das grandes, né? Mas uma que eu me lembrei agora, né? É essa: vai, não peques mais. Então, em relação ao nosso passado, e a doutrina espírita traz essa reflexão de forma muito profunda, né? Então, repare o mal que você puder reparar, né? Mas o que foi, já foi. Aquilo já passou. Quando a gente fica apegado ao nosso passado, e com esse pesar, ou, né, ou pela saudade, ou pela culpa, nós nos deslocamos do que realmente pode ser produtivo como seres humanos, como espíritos, porque a gente perde a grande oportunidade do agora, do presente, o grande presente do presente. Então, o que foi precisa ser deixado para trás, né? Para que a gente possa construir a partir daí. E eu acho assim, o exemplo de Paulo maravilhoso, né? Porque se Paulo tivesse ficado apegado a tudo que ele havia feito enquanto Saulo, o que seria, né? Mas Paulo conseguiu construir a partir dali, né? Ele construiu né? Nós não teríamos o conhecimento que temos de Cristo se não fosse por Paulo. Então, olha que maravilha esse abandono, né? Um virar de página mesmo, que nós precisamos fazer como exercício na nossa vida, de deixar no tempo passado o que é do passado, reparar o que é possível reparar. Se não pudermos reparar, trabalharmos no bem, porque isso constrói o nosso caminho, e seguirmos a partir daí, né? Eu acho isso fundamental. E o viver no passado é uma das grandes causas de adoecimento. Então, eu faço um trabalho no Hospital André Luiz e a gente percebe muito isso, que
muitos dos doentes, né, que estão em sofrimento mental, estão nessa condição por uma grande culpa. Então, né, esse sofrimento em relação ao passado acaba nos adoecendo fisicamente, claro, né, com início num sofrimento espiritual e que se manifesta no nosso corpo físico, né? Ô, Vivian, na visão da terapia sistêmica, como que nós faríamos para lidar, né, com o nosso passado, com essas nossas, nem falando do passado das reencarnações, mas o passado Sim. da nossa vida presente, como lidar com as nossas culpas, com as nossas dores, né, às vezes marcados pelos conflitos, pelas experiências difíceis em família, como deixar que o tempo cure essas feridas sem que elas sejam é, mais, é, perdi a palavra, mais, trazendo mais sofrimento para nós, né? Sendo mais, né, ela nos cause uma dor tão Remoa, profunda, né? remoa dentro de nós. Que a gente fique remoendo aquilo mesmo, né? Então, Uhum. a terapia sistêmica, e ela fala muito, por exemplo, quando a gente fala das relações com os pais, e aí a gente tem uma conexão com as constelações familiares, por exemplo, né? Então, compreender as leis sistêmicas, que são as leis que regem o nosso relacionamento, e a terapia sistêmica tem muita base nisso, é fundamental para a gente trabalhar as nossas relações de forma mais saudável, relações de forma geral. E a primeira delas é no nosso núcleo familiar. E é interessante a gente ver que a dificuldade de lidarmos com as nossas questões familiares essa dificuldade acaba se refletindo em todos os aspectos da vida. Então, as nossas primeiras relações, elas têm um papel muito importante em como nós vamos desenvolver as nossas relações amorosas, as nossas relações emocionais, as nossas relações de amizade. Então, um dos grandes pontos, por exemplo, vou citar aí de sofrimento que a gente percebe nas relações, né, na questão sistêmica, é a dificuldade com os pais. Então, muita gente carrega uma grande dificuldade da sua infância, de problemas que passou em relação aos pais, de muita crítica, de julgamento. E às vezes, realmente, nós passamos, né? Isso não tira o fato de que não houve a dor. Muitas vezes houve a dor, sim. Mas compreender que os pais vieram antes. A gente costuma sempre dizer que os pais são grandes e nós somos pequenos, sempre. Eles são a porta de entrada para a vida. Então, o que quer que eles nos tenham feito, não importa o grande bem que eles nos deram, que foi a possibilidade da encarnação, que foi a possibilidade da vida. Então, refazer essas conexões é muito importante para ter uma vida saudável, né? Independente do que tenham feito. Mesmo que tenham nos abandonado, nos largado logo após o nascimento. O mais importante nos foi dado, que foi a possibilidade da vida. O resto, outras pessoas podem dar e nós mesmos podemos nos dar quando adultos. Então, nós, hoje, como adultos, podemos acolher a nossa criança ferida, a nossa criança sofrida, que passou por várias dificuldades. E o mais importante que eu acho em relação a isso é qual a história que a gente quer contar da nossa história. Então, o que nos aconteceu, sim, tem um peso, mas o que nós fazemos a partir dali é que é o grande diferencial. Então, nós temos sempre a liberdade de escolhermos o que vamos fazer com aquilo que nos acontece. Essa é uma liberdade do indivíduo. Então, a gente pode, diante da maior dor, escolher olhar para aquilo como uma fonte de impulso ou como a pior derrota da nossa vida e ficarmos no lugar de vítimas. Né? Então, são relações muito profundas. Não sei se eu consegui falar mais, assim, resumidamente, Ah, né? Mas dessa influência que tem, né? Da nossa criação, da nossa história familiar. E como a gente pode ressignificar isso, né? Que é muito é um importante processo de ressignificar. autodescobrimento também, né, Vivian? Total. De autoestima, de valorização de si Uhum. mesmo, de entendimento dos processos como um recurso de aprendizado para todos nós, né? Para que esses conflitos eles não aflorem
prejudicando o andamento da nossa vida, né? Porque passado é passado. É As passado. águas passadas não movem moinho, né? Já diz Exatamente. a música. Exatamente. Mas se tem Exatamente. o passado que às vezes nos atormenta, às vezes nós ficamos apegados também a esse futuro, né? O futuro Uhum. que é essa construção que nós vamos fazendo dia a dia. Sonhar é muito bom. Ter Uhum. objetivos, ter ideais. Mas como que é esse limite de você sonhar e não deixar que isso se torne um pesadelo na sua vida? Aquela tormenta, aquela ansiedade de poder Uhum. alcançar. Pois é, essa questão de sonhar, né, porque o sonho ele está no presente, mas projetando para o tempo futuro, né? Então a gente sonha hoje, mas projetando para o tempo futuro. Quando a gente sonha e não acredita verdadeiramente que a gente pode realizar aquilo, que aquilo tem um propósito de realização, esse sonho é fonte de angústia, simplesmente. Então, geralmente é um sonho de comparação. Então, eu me comparo com o outro, eu me comparo com o que o outro tem, com o que o outro alcançou e desejo ter aquilo também. Não tem nada de errado com isso, tá? Isso não tem nada de errado. Mas a gente deve fazer as principais comparações com a gente mesmo. Quais são os nossos pontos de avanço? Em relação a mim, eu me comparo a mim mesma, como eu era ontem, como eu sou hoje, como eu posso ser amanhã. O que eu tive ontem, o que eu tenho hoje, o que eu posso construir para amanhã. Então, sonho é super importante. Né? Eu até coloquei uma meditação hoje no meu Instagram, justamente em relação aos sonhos, né? E contei uma historinha sobre a árvore dos desejos, enfim, mas que é justamente para a gente se projetar para o futuro de forma positiva. Para que isso seja positivo, nós temos que ter uma base muito estruturada. Então, eu sonho, eu acredito no meu sonho, eu planejo a execução desse sonho. Então, a gente tem todas umas técnicas, até aí, de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, né, de dividir esse objetivo final em etapas menores, com datas para serem cumpridas. Então, é um projeto grande, depende do esforço que eu tenho para alcançá-lo e de como eu Isso vou aqui é me dedicar ao longo planejamento. desse processo. Planejamento, disciplina e planejamento. Isso é fundamental. Então, aí um sonho pode ser positivo, né? E o sonho é importante. Se a gente fala, eu não sonho. Primeiro que é bem difícil, né? Não sonhar. A gente, todo, o ser, faz parte do ser humano ter desejo, né? Então, mas se a gente vive numa apatia muito grande, sem isso não é um bom sinal, né? Então, ter sonhos é um sinal muito positivo, né? Há um escritor sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, onde ele Adoro vai, Viktor Frankl, não é? adoro. Ele Sensacional, nos diz logoterapia. que na nossa vida nós sabemos o que queremos dela, mas bem poucos de nós sabemos o que a vida deseja que nós façamos. E é importante a gente ter esse direcionamento, né, Vivian? Se nós ficamos perdidos, andando por desvãos da estrada. Então, por isso que é tão importante nós valorizarmos o presente. Porque é a semeadura para a colheita mais Essa tarde. Às medida. vezes, se nós queremos um futuro melhor, temos que plantar hoje, né? Hoje, vivendo no agora, né? Vivendo no momento presente. E aí é no momento presente que a gente constrói essa possibilidade do nosso futuro. E eu acho muito bacana, assim, eu adoro a logoterapia, eu estudo muito a logoterapia, porque eu acho que é assim, é riquíssima, né? A logoterapia é fenomenal. E essa questão do sentido, né, de o que a vida quer de nós também, e isso é muito interessante, essa nossa agitação mental muitas vezes não nos permite ouvir o que a vida quer de nós e observarmos mesmo o que a vida quer de nós, né? Você estava comentando hoje sobre meditação, acho que era legal você falar que você estava meditando, né? Eu acho que é bacana. De repente você podia falar um pouquinho sobre a sua, não sei, sobre a sua experiência com a meditação, porque eu acho uma coisa fenomenal. Você tem o hábito de meditar, Wélia? Sempre busco fazer a meditação. Aprendemos com a Joana de Ângeles que Uhum. orar é falar com Deus e meditar é escutar Deus, a resposta. É um processo que demanda esforço, tempo, não é? Uhum. Dedicação.
porque não é fácil, às vezes as pessoas acham que meditar é sentar ali e fechar os olhos, né? Na verdade, é essa viagem interior. Hoje, inclusive, nós estávamos meditando com a seu post lá no Instagram. Ai, que Adorei. beleza! Que bom. É tão bom, não é? Quando a gente tem esse direcionamento, porque às vezes é difícil você fazer sozinho, você Uhum. ficar num ambiente tranquilo, desligar-se do mundo. A meditação dirigida, ela ajuda bastante, porque ela vai comandando a nossa mente, nós vamos aproveitando o tempo para podermos também cuidar de nós, né? Que às vezes a gente usa o Exatamente. tempo para cuidar muito dos outros, esquecemos de Uhum. cuidar de nós, de fazer o trabalho interior. Alguns internautas, Vivian, escreveram perguntando como que faz para tratar a criança ferida que nós trazemos aí no nosso tempo, como que nós fazemos para poder curar, né, essas dores que trazemos conosco? Eu acho que assim, é um trabalho que exige realmente muito esforço. Não é fácil, não é fácil, né? E é aquela história, eu falo isso assim, até nas minhas palestras, tá? Você vem falar porque você não sabe o que eu passei, né? Então, claro, são dores profundas muitas vezes. São situações inimagináveis, né? Que cada um, quem passou, sabe a dor que teve. Agora, sempre é possível ressignificar qualquer dor. Então, de forma rápida, acho que a grande forma de nós tratar a nossa criança ferida é nós, como adultos, hoje, acolhermos essa criança. Se faltou amor, nós podemos dar amor para essa criança, nos dando o nosso valor, a nossa importância. Se essa criança sofreu, sei lá, agressão, hoje nós adultos podemos olhar para nossa criança e dizer para ela que precisa mais ter medo, que nós vamos cuidar dela. É interessante, como se fosse um processo de educação. A gente olha para a gente como criança, né? E faz esse trabalho interno de acolher as nossas próprias dores. Porque, afinal de contas, aquela criança, se, por exemplo, ela sofreu agressão, qualquer de abuso, né? Nós, hoje, como adultos, podemos olhar para ela e dizer: olha, você foi forte, você venceu, nós chegamos até aqui, você me trouxe até aqui. Então, acolhermos a nossa história e ressignificarmos a nossa história. Eu vi uma vez um palestrante falando, agora me fugiu o nome, mas ele teve uma infância muito difícil, muito. Ele teve muito problema com a mãe dele. Ele apanhava muito, enfim, era uma coisa terrível. E ele falou uma frase que me marcou demais. Ele falou assim: se eu tivesse tido a mãe que eu queria, eu não teria me tornado o homem do qual eu me orgulho. Então, é isso, sabe? Nós temos os pais perfeitos para nós. Nós temos os pais que precisamos para a nossa experiência nesta vida. Os pais, os irmãos, as relações todas que nós temos. Nós temos a realidade que nós precisamos para nos desenvolvermos nesta vida. Então, o que quer que tenha acontecido, a gente pode acolher com amor e ressignificar. E descobrir a força que surgiu a partir dali. Então, a partir deste momento de dor, neste momento da minha vida, o que eu me tornei a partir dali? Claro que dores também geram traumas, né? Geram dificuldades, mas a partir do momento que você olha para aquilo e tenta e busca ressignificar, dar um sentido para aquilo. E aí é legal a gente falar do Frankl, né? Porque o Frankl, afinal de contas, ele passou por 4 campos de concentração, de 42 a 45, ele perdeu a família toda, perdeu a mulher, os pais. E é interessante porque eu assim, imagino que tenha sido uma das maiores dores que o ser humano pode ter enfrentado. E ele buscou justamente esse sentido. Então, é darmos um sentido para tudo aquilo que passamos. Buscar um sentido para aquilo. Pode ser dentro da nossa religião, pode ser dentro da nossa concepção de universo, mas buscarmos um sentido para tudo que nos acontece. Quem tem um porquê, é, eu me esqueci da frase de Nietzsche agora, mas enfim, consegue passar por qualquer como, né? Então, a gente tendo um porquê, a gente consegue ressignificar a nossa própria história.
né? Essa Foi o que eu respondi. mensagem do livro Conduta Espírita, Vivian, o Espírito André Luiz vai nos trazendo vários apontamentos a respeito do tempo, e algo que nos chamou bastante atenção, que ele inicia a mensagem dizendo que em nenhuma condição da nossa vida nós devemos malbaratar o tempo com polêmicas, com conversações estéreis, com ocupações que são fantasiosas, demasiado divertimento. Ele diz que desperdiçar o tempo é nós esbanjarmos o patrimônio que a vida nos concedeu. Durante muito tempo, você trabalhou na mídia televisiva, né? Teve a oportunidade de ser âncora aí de um jornal, e nós observamos que muitas pessoas dedicam muito tempo para a televisão, para as Uhum. redes sociais. Até que ponto você acha que essa informação, que esse divertimento, ele é produtivo e pertinente na nossa vida? Porque às vezes nós assentamos diante da televisão e ficamos 10 horas, 8 horas, né, envolvidos. Hoje com os canais fechados, os filmes, Uhum. às vezes a gente se deixa envolver e quando percebemos, o dia passou e nós não fizemos, entre aspas, nada. Ficamos somente diante da televisão. Você acha que isso também é prejudicial para a nossa vida no que diz respeito à utilização do nosso tempo? Acho demais. Concordo totalmente, né? É, eu acho que a gente tem que disciplinar, sabe, o nosso ouvido, o nosso olhar, porque o que nos oferecem é problema deles, é problema de quem nos oferece. Mas o que nós acolhemos dentro de nós é nossa responsabilidade, né? Então eu acho assim, o jornalismo, de forma geral, ele tem uma importância social muito grande. Com certeza. Nós devemos buscar estarmos informados, isso faz parte da nossa, inclusive da nossa participação na sociedade, né? Sim. Queremos nos posicionar, nós temos que contribuir né, nós oferecer a nossa contribuição para a sociedade. E para isso nós precisamos estar informados. Agora, é muito importante nós estarmos atentos. De onde vem essa informação, né? Deixa só ela entrar, né? A gente tem que ter um filtro mesmo, inclusive em relação ao tempo, né? É de realmente nos limitarmos a isso. E hoje em dia, um dos grandes, né, umas grandes fontes de doença também para a gente é o excesso de informação. Sem entrar na questão da psicosfera do nosso lar, né? Que, claro, que acaba sendo totalmente envolvido por né, de repente, um dia inteiro de notícias de tragédia, ou de doença, ou de morte, ou do que for. Claro que o nosso ambiente, né, a psicosfera do nosso lar, a nossa mente, ela toda fica prejudicada por isso. Mas nem entrando nessa questão, mas simplesmente o excesso de tempo diante de notícias que não. Isso causa um prejuízo muito grande. Então, se informar é uma coisa, buscar ter acesso ao que está acontecendo é muito importante. Mas olha, pouquinho tempo, sabe? E tenha isso controlado. Eu vou assistir televisão, ou o meu canal, ou né, o canal que eu gosto de assistir, vou ver o meu Instagram, vou, sei lá, ver as redes sociais, de manhã, de tal hora, e à tarde, de tal hora, tal. A gente tem que ter essa disciplina, porque senão isso nos toma de uma forma que é enlouquecedora. Quando a gente vê, como você falou, o dia já acabou, e você ficou naquela onda mental que vai te tomando, te tomando. Eu me lembro que no meu tempo de jornalista, uma das coisas que me angustiavam muito era a repetição da notícia. Então aquilo me angustiava, porque eu ficava às vezes, principalmente em situações de tragédia, eu às vezes entrava ao vivo 10, 15, 20 vezes falando sobre aquela. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, muito. Mas eu sempre soube separar isso muito bem. A hora que Uhum. acabou ali, eu saí dali, eu saí e acabou. Passou por mim e foi. A minha era o meu trabalho, então aquilo Sim. passava por mim e saía e pronto.
E eu vinha para minha casa e aquilo tudo ficava para trás. Mas essa repetição não é legal. Então, assim, se eu diria para as pessoas realmente é, controlarem isso, controlarem de forma disciplinada mesmo. Assistir num determinado horário, escolher os seus canais, não assistir também, sabe, vai num lugar que você confia, ouve outras opiniões, porque isso é importante, mas reduz, sabe? Não fica envolvido naquilo muito, não, porque isso causa uma grande angústia. Então, eu tenho para mim, é, dedique o seu tempo a leituras edificantes, pense em coisas elevadas, tente melhorar a sua vibração, né? A sua, elevar a sua vibração, não ficar nisso, porque a gente é envolvido. E aí, quando a gente vê, a gente já está preso naquilo. E isso gera muita doença, física e mental. Então, Conviver com sair a disso. família, né, ô Vivian? Aproveitar a Sim, oportunidade de estar ao lado dos filhos, que também estão em casa, sim. reorganizar a casa, né? Colocar as coisas em ordem, limpar o É, guarda-roupa, não é? isso, limpar É o dar guarda-roupa. direcionamento no tempo. É, porque é meditativo isso. Isso é Sim. até meditativo mesmo, você ficar envolvido numa outra tarefa produtiva, que depois você vai ter um resultado objetivo daquilo, é ótimo, né? É muito importante. E você acredita que depois dessa pandemia, porque tudo vai passar, né? Tudo passa na vida. Sim. Esse tempo que nós tivemos, né, de isolamento social, de estarmos reclusos conosco mesmo, vai nos trazer proveitos, Vivian? Você acha que nós vamos crescer com essa experiência? Eu acho que é, a gente nunca sai do mesmo jeito de qualquer situação na vida, né? Eu Sim. acredito que do mesmo jeito, a gente não sai. Agora, como cada um vai aproveitar isso, vai utilizar isso, é muito individual. Eu acho que realmente é muito individual. Eu não sou nem num extremo nem outro, porque a gente tem, né, o extremo que vamos nos transformar, seremos um mundo mais amoroso, seremos um mundo mais fraterno, né? E tem o outro lado que a gente vai voltar a ser tudo igual, vai voltar tudo na mesma, todo mundo vai ficar do mesmo jeito. Então eu não acho que é uma coisa nem outra, né? Eu acho que cada um, essa é a minha opinião, né? É, cada pessoa vai aproveitar isso de uma forma. Isso é muito individual. Agora, se pudermos aproveitar isso para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, para as nossas reflexões, isso é poderoso, né? O que eu acho que todas as situações na vida vêm nos fazer um convite. O que isso está querendo me ensinar, né? O mundo já nos chama e os grandes e os profetas e Jesus e os grandes sábios já nos convidam há milênios à reflexão, né, ao autoconhecimento. E, e às vezes a gente precisa de um empurrão, né? Quando a gente não faz por vontade própria, a gente é empurrado pela vida. Então, na minha visão, como raça humana, estamos sendo convocados a uma grande reflexão. Que bom se pudermos aproveitar essa oportunidade, porque é um grande momento de reflexão. Agora, É como uma vamos questão de aproveitar? escolha, né? A Sim, forma que nós vamos lidar com a experiência. Podemos sair mais e amargos ou sairmos com aprendizado é, para transformar a nossa caminhada, não é? claro, Deus, o que ele mais respeita é o nosso livre-arbítrio, né? Então, inclusive nisso, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Eu acredito que é uma oportunidade muito grande, né, de refletirmos sobre várias questões. Agora, vai depender de cada um, né? Cada um vai saber como vai utilizar isso para si mesmo, né? Quando a conversa está boa, o tempo passa tão rápido que a gente não vê, É né, Vivi? mesmo! Vai correndo e a gente não percebe. O Espírito André Luiz, para a gente já caminhar para a finalização, ele termina a mensagem do livro Conduta Espírita trazendo-nos a seguinte frase: quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Uhum, É tão bom quando nós compreendemos que na nossa vida nós precisamos ter esse tempo também para dedicar ao outro, para sim, poder realizar um trabalho voluntário, para podermos nos entregar para algo que vai além
da nossa própria vida para oferecer para outra pessoa aquilo que nós temos de melhor. É muito importante, né? Entra na questão da laborterapia do Viktor Uhum, Frankl, a questão uhum. da nossa ressignificação do tempo para com o nosso próximo, não é? E é muito importante que nós também tenhamos essa consciência, não é, Vivi? Sim, a gente transcender, né? Sairmos de nós em direção ao outro. E é impressionante como o olhar para o outro cura as nossas feridas de uma forma inacreditável, né? Então, é interessante porque a maioria, né, de nós, de todos nós, que acaba se envolvendo num trabalho voluntário, em algum momento a gente sempre diz, todo voluntário diz isso, eu achei aqui que eu vinha para ajudar e acabei sendo ajudado, né? E isso é uma grande verdade. Então, olhar para o outro, tirar também. Então, eu acho que assim, é tão lindo isso, porque é tão rico, né? É um movimento de ir para dentro da gente, mas e ao mesmo tempo de olhar para o outro. Agora, esse movimento de nos conhecermos, ele nos conecta mais verdadeiramente ainda ao outro. Então, eu falo isso no seguinte sentido: fazer o bem sempre é importante. Sempre, né? Você está envolvido num trabalho voluntário, olhando para o outro, isso em algum momento nos transforma. Não tem jeito de não transformar, né? Se a gente está realmente envolvido naquilo. Mas esse tem que ser de dentro para fora. Porque também viver de aparências e fazer o bem pro outro só para ser bonitinho não adianta, né? Só para estar, ai, olha como eu sou tão boa, uma pessoa boa, tenho vários trabalhos. Isso não adianta, isso não transforma. Agora, melhor fazer. Faz o bem, né? Que para o outro vai ser bom. Agora, para ser bom para você, você precisa se transformar, né? Você precisa se conhecer, sabe? E eu acho que esse movimento de autoconhecimento, ele faz com que a gente olhe tanto para a gente e perceba a nossa dificuldade ainda, as nossas limitações. Com isso, a gente julga menos o outro, porque a gente percebe que nós somos muito falhos, nós somos muito pequenos, nós temos muito que aprender. Então, a gente consegue aceitar a limitação do outro, a dificuldade do outro de forma muito mais amorosa, de forma muito mais sincera, né? Então, é, juntar as duas coisas, né? Se conhecer e se conectar ao outro. Que é por meio do irmão que a gente chega a Deus, né? Então, a gente tem que. Esse caminho é importante. Ô, Vivian, e os nossos internautas que nos estão acompanhando, se eles quiserem te seguir, como que faz para poder te achar nas redes sociais, os seus Ah, canais, pois como é? é. Então, eu estou no Instagram, mas o Instagram é só uma parte do meu trabalho, né? Então, o meu Instagram é esse, Vivian Santos Underline Oficial. Lá tem uns links. Então, eu estou em todas as redes sociais. E é legal se as pessoas puderem me seguir nas outras redes. Tem canal no YouTube, tem Facebook, todas as outras, e principalmente no blog, né? Então, tem o meu site. O meu site ainda está em processo de conclusão. Então, ele ainda está sendo montado. Eu não estou conseguindo achar tempo para fazer, a culpa é minha, mas o blog já está lá. E no blog a minha ideia realmente é aprofundar os assuntos, e lá tem um espaçozinho para a pessoa se cadastrar, então pode ser notificada para receber, né, os novos conteúdos. Então, lá é um canal legal, né? Por enquanto é E, por lá. e, e quais são as suas palavras finais para os nossos internautas que estão acompanhando esse bate-papo? Então, olha, eu até queria, deixa eu até pegar aqui. Nossa, eu trouxe um. É bom, é isso que você falou, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem vê, né? Eu queria citar um pedacinho de um poema da Cora Coralina, que é muito conhecido, né? Ele fala assim: recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Então, eu queria dizer que a gente deve aproveitar esse momento para a gente recomeçar com a gente mesmo e descobrir valores nas coisas pequenas que são tão significativas e às vezes a gente passa e não percebe e não vê, né? Então, para que a gente
aprenda, todos nós, a olharmos para nós mesmos, no momento presente, estarmos vivendo agora, com muita intensidade, que a gente vê belezas que a gente não consegue perceber, né? Quando a gente tem a mente muito agitada, muito voltada para amanhã ou para ontem. Então, vamos acalmar, né? Vamos acalmar, vamos plantar o nosso amanhã, mas com muita calma e serenidade. E plantando, fazendo doce, plantando roseiras e fazendo doces. Eu aprendi com Raul Teixeira, Vivian, que é um palestrante espírita que Sim. mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e ele Ok. diz um ditado popular que fala assim: tudo que é bom dura pouco. Mas ele transformou esse ditado popular e nós aprendemos essa frase: tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível. E para Exatamente. mim será um tempo de recordação desse nosso encontro. Uhum. Espero que seja o primeiro de vários, né? Agradecer aos internautas que nos deram o seu tempo para poder estar conosco Sim. nessa noite, para podermos juntos conversarmos sobre a nossa relação com o tempo. E para nós finalizarmos, eu gostaria de trazer uma última reflexão que está na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, onde nos diz o seguinte: há um momento para tudo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de guardar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós possamos escolher o melhor do tempo para a nossa vida, né, Vivian? Queria te Exatamente. agradecer muito o seu carinho, por ter Uhum. aceito esse convite. Você mora no Eu é que meu agradeço. coração. Você vive dizendo que tem admiração pelo meu trabalho, eu também tenho pelo seu. Que bom, Nós feliz. estamos Gosto conectados, muito, não é? muito de você. Sim, sim, muito. Né? E é Agradeço tão bom muito. poder ter esse tempo de diálogo com você. Em breve estaremos juntos novamente, não é? Já vamos avisar para os Sim, nossos internautas, é no verdade, dia 10 verdade. de junho nós vamos ter um Isso. bate-papo, não agora pelo Instagram, vai ser pelo site do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no YouTube, no Facebook. Brevemente nós vamos divulgar para os nossos internautas para que possam nos acompanhar nesse encontro virtual. Vai ser uma alegria te Isso. reencontrar. Para mim também vai ser uma alegria muito grande. E obrigada mesmo mais uma vez por essa oportunidade. Vamos ter fé, né? Eu acho que tudo também é uma questão de fé desse momento. Vamos nos atirar à correnteza da vida, né? E saber que sempre ela nos leva para o mar, um mar de possibilidades. Então, se a gente tiver fé e acreditar, a gente vai saber que nós estaremos indo para o lugar certo. Mesmo que tenha uns percalços aí pelo caminho, umas cachoeiras, umas pedras, mas vamos nos Sim. deixar levar pelas águas da vida. Te agradeço profundamente, espero todos lá também. Dia 20, essa semana, quarta-feira, eu vou estar participando de um outro encontro, também do Grupo Sheila. E no dia 10 estaremos juntos. Vai ser uma alegria imensa te rever. Um beijo para você. Um beijo imenso. Obrigada. Até mais. Boa noite E a um beijo para todo todos. mundo. Obrigada, é isso Isso que está mesmo. Um nos beijo para acompanhando. todos que nos acompanharam. Obrigada mesmo. Um beijo. Beijo, tchau. Tchauzinho.